Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre construindo histórias. Transmontano Saúde, planos para você, sua família e sua empresa. Olá amigos e amigas da comunidade brasileira, tudo bem? Começa agora mais uma edição do programa Portugal é Só a Gente. E como de costume, gostaria inicialmente de agradecer o carinho da vossa audiência. Recebemos em nossos estúdios, localizado no Centro Histórico de Santos, a cidade mais portuguesa do Brasil, o empresário, proprietário da Manteigaria do Porto, Armando Trevisan. Armando, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é uma enorme satisfação poder fazer parte aí desse programa ligado à nossa comunidade portuguesa. Certo. E já agora, Armando, perguntar, né? O senhor tem ascendência portuguesa, né? Então gostaria que o senhor falasse para a nossa audiência, né? Quem são os pais, avós, de que região de Portugal eles são? Sim, minha descendência, meus avós maternos, eles eram de Cantanhede, ali do ladinho de Coimbra, né, uma cidadezinha pequena, eles plantavam abóbora, eles eram agricultores e vieram para o Brasil, como a maioria na década de 30, 40, entendeu? Tentar uma vida melhor. Então eu sou, por parte de mãe, eu sou descendente de português, tenho a minha cidadania, eu e meus filhos. Certo. E o senhor, né, já visitou Portugal, já esteve lá algumas vezes. Quais as impressões que o senhor teve de Portugal? Quais as principais memórias que o senhor tem do país? Olha, eu tive ano passado lá, foi a minha viagem mais recente, e eu chego em Lisboa, pego um carro e vou subindo até o Porto e vou descendo, depois com calma, 2, 3 dias em cada... principalmente Lisboa, está muito diferente de 10, 20 anos atrás, né? Porque o jovem português, todos estão saindo de lá. Você não acha mais os jovens portugueses, tanto que você entra numa loja de souvenir de qualquer coisa, é difícil encontrar português, né? Então tem muito indiano, muito árabe, e agora, inclusive com essa medida do governo, de repente melhore um pouco, né? E volta àquela tradição raiz do português em Portugal, né? Mas se você perguntar para mim hoje em que cidade de Portugal você iria morar, eu, sem dúvida nenhuma, no Porto. Porto aqui, que ilustra aqui no nosso estúdio. Eu adoro ali, eu me identifico, entendeu? É uma cidade muito gostosa para se viver. Eu gosto, tanto que os mais tempo que eu fico em Portugal é no Porto. Eu vou lá para a terra dos meus avós, tudo, mas o Porto é maravilhoso. Certo, e imagino que a gastronomia seja um dos temas mais interessantes que o senhor busca quando vai lá, pois não? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. No Porto, com a tradicional francesinha, né, maravilhosa, a francesinha, e em outras regiões as culinárias sem comentários. Tanto que a minha esposa sempre está indo, fazendo algum curso, ela desenvolveu o jesuíta, né, nós temos esse doce, que é um doce tradicional português, só que lá em Portugal ele só é a massa folhada na forma de um chapéu de jesuíta. E aqui, como o brasileiro gosta de liga, então ela colocou um creme passerie de maçã por dentro, com amêndoas laminadas em cima e açúcar de confeiteira. Nossa, esse doce é uma sensação, né? Porque é maravilhoso. Então ela está sempre indo atrás para desenvolver alguma coisa nova, né? Ela gosta de ir na fábrica, ficar brincando lá de inventar receita. Sim, e falando, claro, já indo nomeadamente em relação ao seu trabalho, né? Como foi que o senhor começou com a Manteigaria do Porto? Eu sou contador de formação, né, pós-graduado, e sempre trabalhei em área financeira, né? Eu trabalhava numa empresa em São Paulo. Aí eu me desliguei da empresa no início de 2019, em janeiro de 2019. Aí depois eu precisava fazer alguma coisa, né? Inclusive eu fazia simultaneamente, dava aula na faculdade, e em 2010 eu parei de lecionar, e eu precisava fazer alguma coisa e me recolocar no mercado de trabalho. E conforme a idade vai chegando, vai ficando mais difícil. E se você tem um currículo vamos considerar, pomposo, é mais difícil ainda, né? Porque as pessoas pensam que você quer ganhar uma fortuna.
Então eu falei, não, eu vou tentar eu vou virar empreendedor. E a minha esposa nunca foi a favor de eu ser empreendedor. Aí eu, sim, sem pretensão nenhuma, entrei no site da Manteigaria Lisboa, seja um franqueado. Deu uns 10 dias, eles me ligaram para eu participar de uma entrevista, que hoje quem faz esse trabalho para a gente é nossos advogados, né? Mas lá o dono da marca, com a outra sócia, que marcamos num shopping lá na cidade de São Paulo. Aí eu fiz a barba, coloquei uma beca, penteei o cabelo e fui maior cara e a coragem. Aí chegamos lá, conversa vai, conversa vem, o que você vai querer fazer, você vai participar da operação, a manteigaria é isso, o perfil é esse. Aí quando ele chegou em valores, antigamente eu ficava constrangido de falar, hoje não, porque isso aí é uma história de superação, inclusive para incentivar as outras pessoas que têm certo receio. Quando ele chegou e falou, não, você precisa ter 500 mil de capital de segurança para montar essa loja, tudo. Eu falei, isso aí não é nada para mim, eu pego o meu telefone, eu ligo para o meu gerente, entendeu? Mais firme, sabe? Sem esboçar, eu falei, isso aí para mim não é nada. E eu estava com 2 notas de R$2 na carteira, né? Eu estava com R$4 e eu sem parar do carro da minha esposa, porque senão nem para o pedágio eu tinha para voltar para Santos. Mas conduziu a entrevista tranquilamente, eles gostaram e ficaram de me dar um retorno. Passou uns 20 dias, eles me ligaram, uns 15, 20 dias me ligaram, falaram, olha, você foi aprovado. Eu não sabia se sorria ou se chorava, porque cadê o dinheiro? Não tinha dinheiro. E nessa ocasião, o meu filho mais velho trabalhava em Brasília, aí ele fez um consignado lá no Congresso. A minha esposa ainda lecionava na prefeitura do Guarujá, ela fez também um consignado e assim a gente vendia almoço para comprar janta. E tinha uma loja da Manteigaria Lisboa, que era no Morumbi Shopping, que estava fechando, estava encerrando as atividades. Aí eu fui e comecei a comprar tudo usado deles, comprei um bonde usado, comprei vitrine, forno, e sem constrangimento nenhum, eu fui montando a nossa loja. E ao local, a minha esposa falou, olha, eu nunca quis abrir um comércio, mas se tem que abrir, tem que ser no shopping Balneário. Porque é o primeiro shopping, eu falava, mas esse shopping, ele não tem um cinema, não tem um supermercado. Ela falou, não, mas tem um glamour e o santista gosta daquele shopping. E é um público diferenciado. Nossa, foi a coisa mais certa que ela falou. Quando nós chegamos no shopping, eles já viram a operação, entraram lá no site da Manteigaria Lisboa. Imediatamente eles arrumaram uma loja bem na porta para a gente e foi um sucesso, foi um boom danado. Foi onde eu trouxe o Matheus para trabalhar comigo e o Guilherme. Começamos a ter vários não conformidades com a marca, né? Mas antes disso, nós inauguramos em setembro de 2019, dia 19/9/2019. Aí no ano seguinte, logo no início, veio a pandemia, né? Aí fecha tudo, o shopping ficou 97 dias fechado e eu tinha acabado de receber mercadoria. E eu era a loja que mais vendia dentro das 17 lojas que tinha na Manteigaria Lisboa. Eles tinham 13 lojas próprias e o resto de franquia. E eu estourava, mesmo aqui em Santos, vendendo muito. Então eu recebi um carregamento enorme de caminhão frigorífico, veio na terça-feira. Na quinta fechou o shopping. E eu, um monte de coisa, um boleto enorme para pagar e eles muito insensíveis na ocasião. Eu falei, eu posso devolver? Não, não pode, que aqui também está fechado. Eu falei, então eu posso segurar esse boleto? Não, você precisa pagar. E foi um negócio muito complicado. E quando eu consegui uma autorização para entrar no shopping, já tinha muitos produtos vencidos, a minha esposa segurava o saco de lixo e ia jogando tudo fora, sabe? Mas eu falei, eu não vou desistir. Eu tinha uma única bala e eu usei aqui, eu não vou desistir, eu sou teimoso, e português é teimoso, não entrega fácil assim. Peguei o forno, coloquei o forno no carro, levei o forno para casa,
os produtos que ainda estavam dentro da validade nós levamos. A minha esposa assava, meus filhos cuidavam das redes sociais e eu fazia o delivery. Eu mesmo ia na casa dos clientes. E hoje muita gente chega, vai na loja e fala, eu lembro quando o senhor foi na minha casa na pandemia de máscara e deixava no elevador, na porta de casa. E é uma coisa gratificante, entendeu? Por quê? Primeiro porque a pessoa está viva, está bem, passou por aquela fase. Porque nós perdemos muitos clientes. O nosso público é um público de idoso, entendeu? Que aprecia a nossa culinária portuguesa. Então nós perdemos muito clientes que se tornaram amigos, né? Mas muitos lembram ainda de quando eu ia na casa, batia lá, falava, olha, os seus doces. E a gente sempre colocava uma mensagem dentro no cartucho, que esses doces adoçem sua tarde. Sempre tinha uma mensagem de incentivo para aquele momento tão difícil. Aí depois, eu acho assim, no shopping foram 14 lojas que fecharam. E quem sobreviveu a uma pandemia assim, recém-inaugurada, porque eu não podia ter incentivo nem do governo, eu só estava 3 meses aberto. Então, eu não conseguia contar o faturamento para eu pegar um Pronamp, por exemplo, nada. Então, é assim, você vai amadurecendo, né? E eu já fui pegando um certo ranço da marca. E foi quando eu cheguei e falei, eu vou montar minha própria marca. Aí eu fui atrás da receita original, que me custou o preço de um apartamento. Fizemos um contrato de confidencialidade de R$1 milhão por português lá, meu Patrício, que me vendeu a receita. E eu falei, agora você tem que dar um treinamento. Eu vou montar uma equipe. Aí montamos uma fábrica minúscula ali na Rua Lagoas, e era no porão de uma casa, não tinha equipamento, a massa a gente abria na mão, e aí foi devagarinho, galgando. Encerramos com a Manteigaria Lisboa, e tantas não conformidades que tinha de quebra contratual, eles abriram mão de paletas de cores, eu pude ficar com o bonde, com o tradicional sino, quando sai a fornada a gente bate o sino. Enfim, aí eu comecei a fazer a nossa carreira solo. Não, parabéns, Armando, e para a família, né, por essa história de superação, né, que certamente inspira outras pessoas que queiram empreender, criar um projeto, um negócio próprio. E aí falando especificamente dos produtos, né? Qual é o carro-chefe e quais os outros produtos que constam no cardápio da Manteigaria do Porto? Sem dúvida alguma, o carro-chefe é o pastel de nata, né? Que as pessoas chegam e tem muita gente que tem essa dúvida. Eu queria o pastel de Belém. Eu falei, não, é o pastel de nata. Não, quero o de Belém. Senhora, é o mesmo pastel. Só que o pastel de Belém só pode ser falado assim lá em Belém, em Portugal, entendeu? No resto do mundo é pastel de nata. Né? Isso aí sai muita confusão, inclusive dentro de Portugal. Né? Se você chega em Lisboa, determinada região, dá um pastel de Belém, eu falo, vai a Belém comer pastel de Belém. Então hoje o nosso carro-chefe, sem dúvida nenhuma, é o pastel de nata. Né? E depois vem simultaneamente o travesseiro de Sintra, né? Aí tem o pastel de bacalhau com natas, a galinhada portuguesa, né? Temos o nosso tradicional toucinho do céu, que muita gente aqui em Santos pensava que era bacon, quando você fala toucinho, não é um tradicional bolo português, né? À base de ovos, amêndoas, né? Que é muito maravilhoso, as pessoas compram de caixa fechada para levar. E fora os outros doces, nós temos o Santa Clara, temos o pastel de Coimbra, de maçã, né? Temos de salgados os folhados de bacalhau, o nosso quindim é sensacional, já foi elogiado por vários críticos gastronômicos, né? O nosso quindim é maravilhoso, o nosso ninho de fio de ovos. Então tem uma gama muito grande de doces lusitanos aí, entendeu? Por isso que quando uma pessoa chega na loja e falava, você tem alguma coisa diet? Eu não vou enganar, não existe doce português diet, entendeu? Mas tem em determinado lugar, tem. Eu falei, sinto muito, senhora, mas impossível você produzir um doce português
que não leve açúcar, ovos, todos levam, a maioria leva. Então, se eu chegar e falar, não, esse pastel de nata é 0 açúcar, eu não vou estar falando a verdade, entendeu? Então, nós somos bem transparentes. Nos dias 6 e 7 de junho, Santos recebe a 17ª edição da Festa de Portugal, um pedacinho da cultura lusitana com música, dança e muita gastronomia típica. O encontro acontece no Largo Marquês de Monte Alegre, Arcos do Valongo e Frontaria Azulejada, com entrada totalmente gratuita. E claro, você não vai perder nenhum detalhe. O portal TV Portuguesa estará lá com cobertura completa, mostrando tudo o que acontece nesse grande evento. Já marca na agenda e vem viver essa experiência. 17ª Festa de Portugal, realização Escola Portuguesa. Apoio Ótica Inajá e Portal TV Portuguesa. Há 130 anos, o Centro Cultural Português de Santos preserva com orgulho a chama viva da cultura lusa em terras brasileiras. Uma joia rara que atravessa gerações, mantendo viva a memória e as tradições de um povo que fez história. Cada conquista, cada evento e cada gesto contam parte dessa linda trajetória de dedicação à arte e à cultura. O Portal TV Portuguesa, canal de comunicação vinculado à instituição, parabeniza o Centro Cultural Português de Santos por seus 130 anos de história, emoção e legado eterno. Uma homenagem Portal TV Portuguesa. A conquista do seu sonho começa aqui. Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 588, em Santos. Telefone 13 33 94 19 59. Colégio Lamec. Você sabe que saúde é coisa séria. Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Aqui você tem acesso a uma ampla rede de serviços, própria e credenciada, incluindo o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o Laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para o Transmontano. E é interessante também, né, até para explicar para a nossa audiência, né, que, claro, o carro-chefe, né, além do pastel de nata e os doces também, né, a Manteigaria do Porto oferece também um cardápio variado para quem quiser almoçar, jantar, vir com vinhos, pois não? Isso aí que eu falei é tudo da nossa doçaria, né? Aí nós temos a parte de refeição, né? Nós temos um cardápio mais amplo do que nós tínhamos no Canal 7, onde o nosso carro-chefe no restaurante, sem dúvida nenhuma, é o nosso polvo lagareiro e o nosso bacalhau à minhota, né? E a alheira também. Tanto que vai ter agora, no próximo dia 2/6, vai ter a Noite da Alheira. Então vai ser servida a alheira em vários tipos, né, que o nosso chefe desenvolveu. Vai ser a alheira recheada no tomate assado, vai ter as croquetas de alheira, vai ter o rigatone com molho de alheira, vai ter a tradicional alheira com ovo estalado, e vai ter a cremosa de alheira, que é um caldo muito bom. Então, a alheira também não fica atrás. E aí depois nós temos o resto dos pratos, né? Temos a punheta de bacalhau de entrada, nós temos o vinagrete de polvo, tem outras, o bolinho de bacalhau, tem outras delícias também. Certo. E, claro, vocês têm sempre a preocupação de oferecer, além dos produtos com imensa qualidade, também que respeitem toda a receita, né, que é. Sim. E vocês têm uma fábrica própria, né? E como é que vocês trabalham com ela? Então, a fábrica, como eu disse anteriormente, nós começamos bem modesta a fábrica, né? Hoje a gente já tem uma equipe, a equipe de confeiteiros, a equipe de maceiro, nós temos a equipe do forno, nós temos um estoque já considerado, entendeu? Então lá é tudo através de programação,
né? Produtos de qualidade, nós recebemos a farinha, vai a Bunge diretamente nos entregar o determinado tipo de farinha, que eu até não vou abrir muito, mas é a farinha que mais se assemelha ao trigo da Europa, não é esse trigo daqui da Argentina, do Mercosul. Então foi tudo desenvolvido um trabalho muito... Então a massa folhada, a gente só usa determinada massa folhada que a gente pega da seara, e não adianta tentar inventar. Tem que ser, o açúcar tem que ser o de qualidade, para ficar aquelas pintinhas no pastéis de nata, tem que ser o açúcar de primeira linha. Então nós temos esse cuidado. A azeitona tem que ser a portuguesa. Ah, mas essa aqui é igual. Não, não é igual, tem que ser a portuguesa, a miudinha, entendeu? Então nós temos todo esse ritual e o cuidado com os produtos. O leite não pode ser qualquer leite, entendeu? Tem que ser os leites considerados leite de ponta. E quanto mais gordura, teor de gordura tiver o leite, mais saboroso fica o doce e o pastel de nata. Certo. E além, claro, da preocupação com a qualidade dos produtos, o cliente, quando vai a uma das unidades na Manteigaria do Porto, né, você se preocupa também em oferecer uma experiência, seja com a decoração, com o bonde português, o fado como som ambiente, e também, né, quando sai a fornada, toca o sino, né? Então é justamente isso, oferecer uma experiência gastronômica ao cliente. Sim, sem dúvida nenhuma. Tem vozinhas que vão lá e tomam uma ginja no copinho de chocolate, ouvindo aquele fado ambiente. Tem senhorinhas que se emocionam, que traz uma memória afetiva, sabe? Então é uma coisa assim, muito interessante. Então tem todo o ritual, saiu a fornada, bate o sino, como se faziam lá nos mosteiros antigamente, né? Então nós temos a ginja, temos o beirão, temos o moscatel, tem essas bebidas, o tradicional vinho verde com bolinho de bacalhau. Então isso aí tudo traz aquelas memórias afetivas do nosso público. Certo. E, Sr. Armando, estamos às vésperas da 17ª edição da Festa de Portugal, um tradicional evento que acontece no Valongo, no Centro Histórico de Santos. E vocês, né, a Manteigaria do Porto, vai participar mais uma vez como fornecedora dos produtos, né? E é claro, é uma quantidade enorme, né? E gostaria que você explicasse claro, resumidamente, né? Há quanto tempo que vocês estão nessa parceria com a Festa de Portugal? Como é a logística para fazer a entrega dos produtos, né? E qual a expectativa de número, né? São milhares de produtos que devem ser entregues. Isso aí é uma boa pergunta. A Festa de Portugal é uma festa muito grande, que antigamente era só no domingo, agora são 2 dias, são sábado e domingo, são 2 dias de festa. E é esperado que passem por esses 2 dias de evento mais de 30 mil pessoas, né? Então, em parceria com a Escola Portuguesa, esse ano, pelo 3º ano consecutivo, nós somos os fornecedores dos doces. E esse ano nós estamos produzindo 18 mil doces, né? Entre pastel de nata, entre o quindim, tem o travesseiro de Sintra, né? E tem também o pastel de Romeu e Julieta, né? Então é uma logística muito trabalhada, estudada. Por quê? Porque o que é a exigência do nosso amigo Augusto? É poder atender as coisas com qualidade. Então nós fazemos, a produção já está toda pronta, né? De sexta para sábado, quando é 4, 5 horas da manhã, começa o assamento do primeiro dia. Aí quando é 8 horas da manhã, 9 horas, a gente faz a primeira entrega. É dividida a entrega em 3 etapas, né? Leva tantos mil às 9, depois às 13, depois às 16. Então o produto está sempre crocante, quentinho, do que era o contrário antigamente, quando nós não fornecíamos, que a empresa chegava, entregava às 8 horas da manhã e ficava, entendeu? Então nós temos esse cuidado de estar sempre, e é uma logística porque que envolve várias pessoas por trás. Aquela pessoa que está comendo docinho na festa não imagina que começaram a assar 5 horas da manhã lá na fábrica, né? Então, e assim, o carro carrega o carro, abastece, leva nas caixas, entrega lá no ponto estabelecido.
E assim é feito nos 2 dias. E em contrapartida, nós também estamos com a nossa barraca lá no Arcos do Valongo, né, em parceria com a Escola Portuguesa, só que os doces, só quem comercializa é a Escola Portuguesa, né, para angariar fundos para a escola. E nós ficamos com, esse ano, nós ficamos com salgados, né, portugueses, vai ter as croquetas, as porções de croqueta de alheira, o arroz de bacalhau e o arroz de polvo. Né? Com certeza, né? Já deu água na boca, só de ouvir o senhor falar, e certamente aí a nossa audiência aí também vai ficar ansiosa para ir nos dias 6 e 7 de junho. E, seu mano, quando tanto falar doce, salgado, né? Vou fazer uma pergunta assim, qual o seu doce preferido? Qual o seu salgado aí no meio dessa gastronomia tão deliciosa, saborosa? Eu particularmente, por incrível que pareça, eu não sou muito fã de doces, mas eu tenho meus salgados preferidos. Eu gosto de comer um folhado de bacalhau, um pastel de galinhada portuguesa, né? Eu gosto de doce, um pedaço de tocinho do céu, eu gosto também. Mas o pastel de Belém com café, um pastel de nata com café, tanto que nós temos um combo, né? O cafezinho, até o café português da marca Delta, né? Então o cliente chega lá e fala que quer uma bica, ele vai tomar um Delta, né? Então não poderia faltar o café para fazer essa combinação. Então até o café é o Delta, mas sem dúvida nenhuma o combo hoje, o pastel de nata com o cafezinho, é sensacional. Sim, de certeza. E além da Festa de Portugal, a Manteigaria do Porto também fornece para outras entidades, participa também de outros festivais, outros eventos? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos vários clientes, várias cafeterias, bistrô em São Paulo. Então, toda quinta-feira sobe um carro, a gente faz o roteiro, entrega em São Paulo. Aqui em Santos também tem umas 4 ou 5 cafeterias que a gente entrega, tem uma churrascaria que também a gente entrega as sobremesas, as tortas, né? Torta de limão, a torta Rigo, então a gente tem vários clientes. E nós temos os minis, né? Para eventos, para festa, tanto que agora, no próximo final de semana, vai ter um casamento lá no Golf Club e a gente, além do bem casado, do cafezinho, tem os minis pastéis de nata, né? E tem uma demanda muito grande, os minis, que é maravilhoso também. Então nós estamos abrindo esse leque, né, direto para o consumidor, direto para o empreendedor também comercializar, e a marca também, né? Nós estamos em expansão, nós temos, a marca é própria, né, registrada na NPI direitinho, e a gente vende também franquia, né? Tanto que quem tiver interessado é só entrar em contato conosco. Certo. Seu Armando, mais uma vez agradeço por sua visita em nossos estúdios, né? Falar um pouco sobre o seu trabalho que o senhor desenvolve juntamente com a família, né? Parabenizar mais uma vez pela história. E gostaria que o senhor deixasse para a nossa audiência os contatos para quem se interessou em ir frequentar lá a comunidade da Manteigaria do Porto, ou eventualmente tem interesse também em empreender nessa área. Eu gostaria que o senhor deixasse um contato, por favor. Claro. Nós estamos com a unidade no Museu Pelé, que funciona de terça a domingo, das 10 às 17h30. Nós temos a unidade do Shopping Balneário, que é de segunda a segunda, das 10 às 22h. E temos o restaurante, onde tem a culinária toda portuguesa, onde nós funcionamos de terça a domingo, das 11 às 23h. Quem tiver interessado em ser um franqueado nosso, é só entrar no nosso site www.manteigariadoporto.com.br ou nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, @Manteigaria do Porto. Isso aí é fácil entrar em contato conosco. É isso, Armando. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de vocês, sucesso sempre, e estamos sempre juntos. É isso, Armando. É isso, querida audiência. Essa foi mais uma edição do programa Portugal Sargente. Gostaria também de agradecer mais uma vez a sua audiência e pedir que acompanhe nossa programação pelo site www.portaltvportuguesa.com.br e também pelas nossas redes sociais,
Portal TV Portuguesa. Um grande abraço e até a próxima. Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre construindo histórias. Transmontano Saúde, planos para você, sua família e sua empresa.